Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD do primeiro trimestre de 2020. O título da revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Esta revista foi escrita pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. E hoje, meus irmãos, estaremos comentando a lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Nesta lição, o comentarista afirma que o globalismo é uma afronta aos propósitos de Deus. Segundo encontramos no livro de apoio, globalismo é uma doutrina que, opondo-se à vinda do reino de Deus na Terra, procura juntar, arregimentar todas as instituições humanas, desde as instituições políticas até as instituições religiosas, sob um único governo, o governo do Anticristo. Esta definição, meus irmãos, nós encontramos no livro de apoio escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Já a definição de globalismo, segundo os dicionários seculares, é a centralização do poder mundial, do governo mundial, em uma pessoa ou em um grupo de pessoas. E um outro ponto, meus irmãos, que devemos nos atentar é: não podemos confundir globalismo com globalização, que normalmente é uma globalização econômica, que nada mais é do que a abertura de todos os países, no sentido de importar e exportar todos os produtos dos quais necessitam. Para o texto áureo, nós temos hoje o texto de Gênesis capítulo 11, versículo 9, que nos diz: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aqui no texto áureo temos o desfecho, então, do que ocorreu ali no evento chamado a Torre de Babel. Como verdade prática nós temos: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. A exemplo das lições anteriores, praticamente esta mesma frase será repetida por 3 vezes na lição. Aqui, na verdade prática, depois no objetivo geral e, por fim, lá no ponto central da lição. O texto áureo da lição está no livro de Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 9. Acompanhe a leitura conosco. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, meus irmãos, aqui nós temos a história do que ocorreu ali na cidade de Babel, onde os descendentes de Noé intentaram fazer para si uma cidade, e nesta cidade uma torre que, segundo a Bíblia Sagrada, eles tinham a intenção de tocar no céu. Nós sabemos que isso é impossível, uma torre tocar no céu de Deus. Mas isso nos dá a entender que eles queriam fazer uma torre muito alta.
E o objetivo desta torre, segundo os teólogos, seria se proteger de um futuro dilúvio que porventura houvesse sobre a terra, configurando nada mais, nada menos do que uma, entre aspas, rebelião contra o Senhor nosso Deus. O objetivo geral nos diz evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Aqui encontramos a segunda repetição do tema. E como objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Para o tópico 2, explicar o globalismo de Babel. E por último, para o tópico 3, expor a intervenção de Deus em Babel. Apenas para contextualizar os irmãos, esta lição, meus irmãos, tratará do que aconteceu imediatamente após Noé e seus filhos saírem da arca, até o episódio que ocorreu, que nós acabamos de ler, ali em Babel, quando Deus confundiu a língua do povo para que o povo cessasse, parasse de fazer aquela obra da construção da cidade de Babel, juntamente com aquela torre muito alta. Então, só para contextualizar os irmãos, essa lição vai tratar deste contexto, que envolve, segundo o comentarista da lição, o que ele chamou de globalismo, a reunião do povo, que era descendência de Noé, sob um governo único. Então, esta é uma visão geral do que trataremos nesta lição. Vamos para a introdução. Hoje, estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Aqui, meus irmãos, na introdução é importante nós pontuarmos que o povoamento da terra pelos descendentes de Noé iniciou de forma que eles estavam todos juntos, estabelecendo assim uma comunidade. E é interessante notar, meus irmãos, que a Bíblia não menciona em nenhum ponto antes de Babel que aquele povo tivesse um líder estabelecido. Nós sabemos que a liderança é normal no meio de um ajuntamento de pessoas. Onde se juntam pessoas em comunidade, normalmente se destaca uma pessoa ou algumas pessoas como líderes deste povo. Mas a Bíblia não cita ninguém como sendo líder antes de Babel. Antes do que ocorreu em Babel, a Bíblia não cita ninguém como líder. Continuando então, esta apostasia teve lugar em Sinear ou Sinar, na Mesopotâmia. Apostasia, meus irmãos, conforme vimos em aulas passadas, significa abandono da fé ou renúncia a uma religião ou crença. Continuando então, ali homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar sob um único governante. Aqui, meus irmãos, com este texto nós já queremos fazer a introdução de um pensamento que o comentarista não foi muito claro na revista, mas ele está citando tanto no livro de apoio e principalmente em um vídeo que ele colocou no seu canal falando a esse respeito. O comentarista está se referindo, está se baseando na história de Nimrod como sendo alguém que estivesse incitando o povo, como ele próprio disse aqui, a aglomerar-se num só lugar sob um único governante, que é justamente a definição do globalismo. Porém, meus irmãos, no meu entendimento, essa questão do povo estar unido, estar todos juntos, seria natural quando se tem um repovoamento. Não faz sentido para mim, meus irmãos, alguém se separar do grupo em que vive, se tudo está bem, se tudo está em harmonia, se tudo está na perfeita tranquilidade. Até porque, meus irmãos, o próprio comentarista mencionou no livro de apoio que nós, como seres humanos, somos chamados de seres gregários, ou seja, que gostamos de andar, entre aspas, em bandos. Essa indicação, esta lição que o comentarista faz a respeito de Nimrod, ela não está clara na Bíblia Sagrada, mas ela é encontrada, meus irmãos, em literatura que eu considero literatura paralela, principalmente no livro do judeu chamado Flávio Joséfo, cujo livro chama-se A História dos Hebreus. Neste livro, Flávio Joséfo conta a história de Nimrod, ele traz mais alguns detalhes
né, sobre o que teria acontecido nessa época do dilúvio que a Bíblia registra. Então o comentarista está se baseando para as suas afirmações em muito do que está escrito, principalmente na literatura paralela, né, que eu chamo paralela, que é o livro de Flávio Joséfo. A Bíblia não é clara em relação a essa questão, a esse ponto que o comentarista está afirmando. Na realidade, nós não encontramos nada muito forte na Bíblia que aponte para este lado. Então, meus irmãos professores, os irmãos, bastante cautela sobre esta questão, pois se você não ler, não tiver o livro, né, a história dos Hebreus, não tiver essa leitura, muito cuidado com as afirmações que você irá fazer, porque, como eu disse, não existe evidências claras na Bíblia. O que o pastor Cláudio Honor está afirmando, ele pegou de fontes externas à Bíblia. Então, os irmãos tenham muito cuidado com o que os irmãos irão falar durante a lição. Continuando então, foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Como a própria definição de globalismo traz, meus irmãos, para que haja globalismo é preciso haver uma liderança única, centralizada, seja por um homem ou seja por um grupo de pessoas. Conforme eu disse, a literatura paralela se baseia, se utiliza de Nimrod para se apoiar nessa teoria, usando principalmente o texto de Gênesis, do capítulo 10, versículos de 8 a 10. Acompanhe o que diz o texto na Nova Versão Transformadora. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Assíria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Vejam, meus irmãos, que esse texto que fala de Nimrod está no capítulo 10 de Gênesis. E o capítulo de Gênesis que fala sobre o que aconteceu em Babel é justamente o capítulo depois, posterior, que é o capítulo 11 do mesmo livro de Gênesis. E com essa sequência de capítulos, nós somos induzidos a interpretar que os acontecimentos estão em ordem sequencial, ou seja, aconteceu primeiro o que está no capítulo 10, para depois acontecer o que está no capítulo 11. Porém, meus irmãos, a Bíblia, em alguns pontos, não segue essa regra. Em alguns pontos da Bíblia, há uma inversão do tempo dos acontecimentos. Vem um acontecimento e depois vem um outro acontecimento que está num capítulo posterior, só que esse acontecimento foi antes do outro. E aqui, nesses capítulos 10 e 11 de Gênesis, aconteceu exatamente isto. Ou seja, o que veio no capítulo 11 aconteceu antes do que está no capítulo 10. Isso significa o quê? Que a confusão das línguas que ocorreu, que foi mencionada no capítulo 11, ela ocorreu antes dessa história que nós lemos a respeito de Nimrod, que é no capítulo 10. Por que eu afirmo isto? Observe o que diz em Gênesis capítulo 11, versículo 1, na versão Almeida Revista e Corrigida. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Vejam que este versículo o próprio comentarista citou anteriormente. Então, no capítulo 11, eram todos de uma mesma língua e de uma mesma fala. Agora vamos ler o que diz no capítulo 10, versículo 5 do livro de Gênesis. E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis e Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Vejam aqui, meus irmãos, que o próprio comentarista diz que naquela época eram todos da mesma língua e todos da mesma fala. E nós vemos
E nós lemos isso em Gênesis 11:1. Só que em Gênesis 10 diz que os filhos de Javã se reuniam de acordo com as suas línguas. Então significa que no capítulo 10 já tinham outras línguas e a língua não era unificada. Leamos mais o versículo 31 do mesmo capítulo 10. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então percebam, meus irmãos, que no capítulo 10, a Bíblia já menciona, em primeiro lugar, a divisão da terra entre as famílias. As famílias já estavam se dividindo a terra entre si. E cita pelo menos 2 vezes que cada família se reunia de acordo com as suas línguas. E no capítulo 11, versículo 1, diz que toda a terra tinha uma mesma língua e uma mesma fala. Alguém poderia interpretar, mas a Bíblia está se contradizendo. Como que no capítulo 10 ela diz que as famílias estavam se reunindo, se distribuindo e se reunindo de acordo com as suas línguas, e no capítulo 11 a Bíblia diz que toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Não há contradição, meus irmãos. O que há aqui é uma inversão de capítulos, no sentido de que o que aconteceu no capítulo 11, falando sobre Babel, aconteceu antes do que está no capítulo 10. Por que aconteceu isso? Eu não consigo dizer. Mas nós vemos isso se repetindo algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, ali logo no Gênesis, no comecinho do livro de Gênesis, quando Deus fala a respeito dos 6 dias que Deus trabalhou, a Bíblia fala quando Deus criou o homem e a mulher no 6º dia. E a Bíblia é clara quando diz, homem e mulher os criou. E depois, no capítulo posterior, a Bíblia começa a explicar exatamente o que aconteceu no 6º dia. Então percebam que, muitas vezes, os acontecimentos não são sequenciais. Porque se nós interpretássemos como sequenciais, pareceria que Deus criou 2 casais. Mas não foi. Deus criou o primeiro casal no 6º dia, que está no capítulo 1 de Gênesis. Depois, no capítulo 2, Deus começa a explicar o que aconteceu no 6º dia. E aqui, nos capítulos 10 e 11 de Gênesis, aconteceu essa inversão. Então, se nós olharmos a questão de Nimrod, que está no capítulo 10, quando a Bíblia fala que ele construiu cidades, e entre estas cidades estavam Babel, estavam várias outras cidades que eu já não me lembro o nome agora, Babel, Ereque, Acade e Calné. E depois construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Então, se nós olhamos para a Bíblia com uma interpretação normal, sem nos atermos a esse detalhe, muitas vezes nos parece que realmente Nimrod, o que aconteceu com Nimrod, ou o que a Bíblia relatou que aconteceu com Nimrod, foi antes do que aconteceu em Babel, quando Deus confundiu a língua. Mas na realidade, esses 2 capítulos, eles teoricamente estão em ordem inversa, em ordem trocada, sendo que o que aconteceu no capítulo 11 veio antes do que aconteceu no capítulo 10, como se Deus quisesse que o capítulo 11 explicasse o porquê que as famílias se dividiram no capítulo 10. Espero, meus irmãos, que tenha ficado claro para os irmãos essa questão dessa, entre aspas, inversão entre o capítulo 10 e o capítulo 11 de Gênesis. Então, analisando desta forma, ou seja, a própria Bíblia nos mostrando que esses 2 capítulos estão invertidos, vamos dizer assim, na sua ordem estão invertidos, é pouco provável que Nimrod tenha sido o motivador da reunião daquele povo e da construção daquela torre. Inclusive, na enciclopédia Bacon, que fala a respeito do Pentateuco, consta ali, inclusive está na lição também, que houve uma assembleia do povo. E nessa assembleia não está citando ali o nome de Nimrod. Então, meus irmãos, uma sugestão para os irmãos tenham bastante cuidado quando forem ministrar esta aula, para não se verem em situação difícil. Depois os irmãos comprovem, leiam com calma esses versículos que nós estamos citando, capítulo 11 de Gênesis, depois confronta, compara com o que está no capítulo 10, os irmãos verão claramente que há uma inversão de ordem ali de acontecimentos.
Sigamos em frente então. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Aqui nós vemos, meus irmãos, a intervenção de Deus para que os habitantes, os descendentes de Noé, não se estabelecessem em Sinar ou Sinear e buscasse um meio de salvação, de um pseudo novo dilúvio. E essa foi a estratégia usada por Deus para interromper o seu processo ou o seu projeto, causar divisão entre eles. E vejam, meus irmãos, que o resultado que Deus alcançou, fazendo com que eles se dividissem, vem confirmar o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 25, na Nova Versão Transformadora. Acompanhe. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Vejam então que a estratégia de Deus em dividi-los fez com que o seu projeto parasse, fosse abandonado. Vejam que interessante este conceito. Nós, irmãos, precisamos nos atentar. A unidade, a união é uma das coisas mais importantes que nós devemos cultivar, principalmente dentro da nossa casa, na nossa família. Mas não excluindo a igreja, não excluindo a empresa, porque o Senhor Jesus disse, isso é a pura verdade. Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Continuando então, finalmente constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. É importante, meus irmãos, nós notarmos que entre Sem, filho de Noé, e Abraão, ou Abrão, temos ali 8 gerações, 8 pessoas entre Sem e Abrão. Continuando então, que Deus nos ajude a compreender mais esta lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe tributada toda a glória. Amém. Para o ponto central, meus irmãos, temos a terceira repetição do mesmo lema. O globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Seguindo agora para o tópico 1, a segunda civilização humana. Neste tópico veremos que, após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. Segundo nós vemos, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 17, a parte B, e também no capítulo 9, nos versículos 1 e também no versículo 7, Deus abençoou a Noé e a seus filhos e os orientou a que povoassem a terra. E em relação ao novo concerto, nós encontramos a menção dele no livro de Gênesis, no capítulo 9, dos versículos 8 ao 11. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então aqui vemos a confirmação da aliança de Deus com Noé. Seguindo em frente, todavia o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Aqui, meus irmãos, nós vemos que o comentarista não se baseou na Bíblia Sagrada, mas nos escritos paralelos, que eu chamo de paralelos, para esta afirmação. Como eu disse, o livro de Flávio Joséfo, A História dos Hebreus, conta uma história a respeito desta época. Porém, meus irmãos, o meu entendimento é que nós não deveríamos nos apoiar tanto assim na literatura paralela a fim de estabelecer uma doutrina. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Eu vejo que a literatura
paralela é importante, mas para trazer pequenos pontos que corroborem com a Bíblia. Nunca trazendo uma doutrina que não existe na Bíblia, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Continuando então, subtópico 1, a apostasia de Cã e Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Irreverência, meus irmãos, significa falta de respeito. E foi exatamente o que aconteceu no episódio de Noé despido dentro da sua tenda. Quando Cã viu que o seu pai estava nu, caído dentro da tenda, ele deveria ter tido respeito por seu pai e tomado a iniciativa de cobrir a sua nudez. Ao invés disso, ele foi contar o fato aos seus irmãos. A Bíblia não fala isso claramente, mas nós, pelo seu texto, dá-nos a entender que Cã desrespeitou seu pai. Em alguma literatura nós encontramos até que ele possivelmente debochou de ter visto seu pai caído nu dentro da tenda. Isso é um desrespeito muito grande, se realmente aconteceu. Já em relação a Canaã, meus irmãos, nós temos que Canaã foi o filho de Cã. Nós vemos nas literaturas muitas teorias, porém a Bíblia não cita o que aconteceu com Canaã. O meu entendimento, Luiz, possivelmente Canaã, sendo filho de Cã, tenha visto também o seu avô nu dentro da tenda. Isso já era uma vergonha, uma afronta, o filho ver o pai nu, imagine o neto ver o pai nu. E por conta disso ele foi terrivelmente amaldiçoado. Mas vejam, meus irmãos, que essa questão de Canaã não está na Bíblia, é uma interpretação minha, que pode ser que tenha acontecido. O que a Bíblia diz é que Noé trouxe uma grande maldição sobre a vida de Canaã, que era filho de Cã. Naquela época, a nudez era grandemente vergonhosa. Muito diferente, né, do que temos visto nos dias de hoje. Continuando então, assim como a cultura caimita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Aqui, meus irmãos, novamente, o escritor deve estar se baseando em literatura paralela. O comentário Bicon nos diz que os descendentes de Canaã se tornaram um povo marcado por falta de moralidade e também por idolatria. Continuando, segundo tópico, subtópico, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que Noé havia se tornado um agricultor, como já vimos anteriormente. A Bíblia não nos dá detalhes, sobre o que o comentarista disse aqui sobre a doutrina de Noé. O que as Sagradas Escrituras nos dizem é que Noé pregava enquanto construía a arca, como nós vemos em 2 Pedro 2:5. Vamos ler na nova versão internacional. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Mas, irmãos, depois do juízo, a Bíblia não traz ou não faz nenhuma menção de que ele continuou pregando, até porque eram todos os seus familiares, todos os seus descendentes. Mas podemos inferir, pensar que pelo menos Noé deve ter mantido a sua comunhão com Deus. Porque antes do dilúvio nós encontramos o seguinte texto, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9. Vamos ler a nova versão transformadora. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Em outras versões nós encontramos, e andava Noé com Deus. Então isso nos faz pensar, meus irmãos, que mesmo após o dilúvio, ele manteve a sua integridade como homem de Deus. Mas, como eu disse, a Bíblia não cita
a respeito da sua doutrina, como o comentarista mencionou aqui. Continuando, haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou-a a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Sobre esse tema já falamos, né, meus irmãos, sobre a irreverência de Cã, ou seja, a falta de respeito. Continuando, sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos há pouco, precisamos nos lembrar que Deus havia acabado de fazer uma aliança com Noé, com seus filhos e com os animais. A terra não seria mais destruída por água. Agora, nos causa dúvida porque eu não entendi de onde o comentarista, no que o comentarista se baseou para trazer esta informação. Faltou pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Não havia nenhum juízo eminente ali. Nós não conseguimos encontrar na Bíblia nenhum juízo eminente logo após o dilúvio. O certo é que Deus já sabia que o povo era duro. Deus já sabia que o povo era inclinado para o mal. E a humanidade, depois do dilúvio, não melhorou. Na realidade, ela continuou piorando, até o ponto de Deus escolher Abraão para ser o seu representante, o representante de Deus na terra. Então não entendemos de onde o comentarista, no que o comentarista se baseou para fazer esta afirmação. Se os irmãos tiverem uma ideia, por favor, nos deixem aqui nos comentários desse vídeo. Continuando então, além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos e desatinos. Pelo que nós vemos nas Escrituras, meus irmãos, nos parece claro que Noé não conseguiu mais exercer influência sobre os seus descendentes. Na Bíblia consta as idades das pessoas, dos descendentes ali de Noé, até a chegada de Abraão, quando tiveram filhos e tudo mais. Eu fiz uma planilha para fazer estes cálculos, para fazer a correlação de idades, enfim, eu fiz uma planilha para enxergar o que aconteceu neste período. E o que eu vi, meus irmãos, por essa planilha foi que Noé morreu quando Abrão tinha 2 anos de idade. Ou seja, a terra estava grandemente corrompida. Isso pode nos indicar que a influência de Noé sobre os seus descendentes estava praticamente anulada, estava praticamente nula. Se os irmãos quiserem esta planilha que eu fiz no Excel, por favor, deixem aqui no comentário deste vídeo. Aproveitando, meus irmãos, para tomar 2 minutinhos do seu tempo para algumas informações. No vídeo passado, recebemos a solicitação de um inscrito de disponibilizar um material escrito a respeito desta aula. O único material escrito, meus irmãos, que temos na aula é o roteiro que nós usamos para gravar este vídeo. E eu acabei disponibilizando ali nos comentários da lição passada um link para baixar, para que os irmãos os interessados pudessem baixar o roteiro do vídeo passado. Eu gostaria de saber, meus irmãos, se os irmãos realmente estão interessados em que eu disponibilize esse roteiro. Não é uma apresentação do PowerPoint, é simplesmente o texto da lição e a minha fala, abaixo de cada parágrafo, como eu faço aqui. É literalmente o roteiro do vídeo. Os irmãos, por favor, deixem aqui nos comentários desse vídeo se há interesse que eu disponibilizar para os irmãos um arquivo em PDF com o roteiro deste vídeo. Em os irmãos querendo, e os irmãos se manifestando, olhando e gostando e querendo, nós podemos disponibilizar o roteiro para todos os vídeos. Provavelmente eu não consiga disponibilizar no domingo, exatamente no domingo, porque eu preciso preparar o arquivo para poder gerar o PDF para poder disponibilizar. Mas em os irmãos querendo, deixem aqui nos comentários que eu me comprometo de até na próxima terça-feira. Eu coloco os vídeos, eu libero os vídeos no domingo, até na terça-feira à noite eu disponibilizarei o roteiro deste vídeo para ajudar os irmãos nos estudos. Os irmãos, em querendo, como eu disse, deixe os comentários aqui abaixo deste vídeo. Continuando então, subtópico 3, o descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação,
os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente em um só lugar. Aqui, meus irmãos, vemos, conforme nós já tínhamos comentado, que a tendência do ser humano não é se espalhar. A tendência do ser humano é crescer junto, é crescer unido, é crescer em companhia dos seus parentes. Isso é natural entre todos nós. Inclusive, nós vemos isso até no Novo Testamento, no que aconteceu com a igreja. O Senhor Jesus, em Atos 1:8, diz que o Espírito Santo viria sobre a igreja e eles seriam testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Porém, nós vemos ali no início do livro de Atos que a igreja continuou em Jerusalém. A igreja continuou junta, a igreja continuou unida. E Deus precisou dar uma, entre aspas, uma ajudinha para a igreja, permitindo que viesse uma perseguição, para que a igreja saísse de Jerusalém e começasse a espalhar pela Judéia, pela Samaria e fosse até os confins da terra. Então, meus irmãos, com isso eu quero dizer o quê? Que nós, como seres humanos, temos a tendência de ficar todos juntos. Nós não gostamos de nos separar dos nossos entes queridos. Então, aqui o comentarista está dizendo, né, que ao invés de se espalharem, né, o povo se aglomerou. Mas, meus irmãos, essa é a tendência dos seres humanos. Nós, como já dissemos pela terceira vez, somos gregários, gostamos de estar junto das pessoas, gostamos de andar em bandos. Seguindo agora, subtópico 2, o globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Aqui, meus irmãos, o comentarista está se atendo à teoria de que Nimrod estaria no comando do povo. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que uma só língua, um só povo e uma só cultura não são coisas ruins em si mesmas. O problema está em como estas características estão sendo usadas, que no caso de um globalismo real, onde toda a humanidade estivesse reunida em torno de uma pessoa só, depende de quem seria essa pessoa. Vocês percebem, meus irmãos, que no governo do anticristo, como nós veremos na lição, o anticristo dominará todo mundo no sistema de globalismo. Porém, nós temos que entender que o milênio de Cristo será um sistema de governo parecido no sentido de Cristo governará a terra por 1000 anos. Ele e mais a igreja, mais os seus escolhidos da igreja, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Podemos entender também que esse será um sistema globalista, mas um globalista do bem, com Cristo reinando. Já o globalismo de Satanás diante do anticristo será um globalismo que afrontará a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que o globalismo sempre pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem, quando o nosso Senhor Jesus Cristo reinará nesta terra por 1000 anos. Continuando então, levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. A respeito de Nimrod, meus irmãos, já comentamos lá atrás, né, sobre a teoria, sobre Flávio José e tudo mais. Continuando, uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos no texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer da cultura. Vejam então, meus irmãos, que o próprio comentarista nesse texto nos confirma essa questão da inversão de ordem entre Gênesis 10 e Gênesis 11. Continuando, o problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Aqui, mais uma vez, a menção da teoria de que Nimrod estava buscando uma unificação do povo em torno da construção da Torre de Babel. Continuando, certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja.
Segundo o livro do Apocalipse, meus irmãos, nesse período será instalado um governo mundial em que os governantes do mundo darão o seu poder à, entre aspas, besta. Leamos o que diz Apocalipse no capítulo 10, versículos 12 e 13 da Almeida Revista e Corrigida. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então vejam aqui que os governantes mundiais entregarão o seu governo e a sua autoridade à besta para que seja instituído o globalismo governado pelo anticristo. Mas a igreja já estará no céu, louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, a ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Conforme mencionamos, meus irmãos, neste caso aqui, Deus permitiu, deu uma ajudinha para que o evangelho se disseminasse por toda a terra, permitindo que uma perseguição se instalasse contra a igreja ali em Jerusalém. Continuando então, sob tópico 3, a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o projeto da arca foi fornecido pelo próprio Deus. Foi Deus quem disse a Noé como ele deveria construir a arca. E lembrando que, quando Sem, que foi o primogênito de Noé, nasceu, Noé já deveria ter iniciado a construção da arca. Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos, conforme nós podemos inferir pelo texto de Gênesis, no capítulo 11, versículo 10. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Veja o que diz aqui. 2 anos depois do dilúvio. Quantos anos tinha Noé? 602. Quando Noé tinha 602, Sem tinha 100 anos. Foi quando ele gerou Arfaxade. 602 menos 100 anos, Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. E provavelmente passaram-se no mínimo uns 10 anos para que Sem começasse a ajudar o seu pai. Ou seja, Noé já deveria ter construído a arca no mínimo 12 anos até que Sem começasse a ajudá-lo ali na construção. Apenas uma curiosidade para enriquecer a aula dos irmãos. Continuando então, e de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Meus irmãos, eu tenho uma teoria de que a arca resistiu ao dilúvio porque foi construída segundo o projeto feito pelo próprio Deus. Foi Deus, como eu já mencionei, que deu o projeto da arca a Noé. E Noé seguiu as instruções de Deus à risca, betumando por dentro e por fora, e enfim, Noé seguiu à risca o projeto de Deus. Foi por isso que a arca resistiu ao dilúvio. Em relação ao que o comentarista pontuou, que a construção da cidade era apenas uma questão de tempo, melhor do que se dominar a tecnologia, meus irmãos, é se ter a união. O próprio Deus disse que aquele povo estava unido e nada poderia impedir que eles fizessem o que quer que fosse que quisessem fazer. E foi justamente esta união para fazer o mal que motivou o Senhor a confundir as suas línguas. Seguindo em frente, agora, tópico 3, a intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Essa expressão, salvar a humanidade de si mesma, significa que, se Deus não intervisse, o povo causaria muito mal a si próprio. Continuando,
Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoasse as mais distantes ilhas e continentes. Aqui, meus irmãos, está claro que realmente o povoamento de todo mundo se deu a partir deste episódio, porque Noé foi o pai da segunda, entre aspas, humanidade. Nós temos como nosso primeiro pai Adão e como nosso segundo pai Noé. Seguindo em frente, em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai, na fé, de todas as famílias da terra. Na realidade, meus irmãos, a chamada de Abrão não foi assim tão em seguida, entre aspas. Apesar de que, meus irmãos, o evento de Babel ocorreu no capítulo 11 de Gênesis. E a chamada de Abrão, a segunda chamada de Abrão, está no capítulo 12, aparentemente está ali muito pertinho. Entre esses dois episódios, nós temos 326 anos. Então vejam que não é em seguida. 326 anos é um tempo considerável. E para chegar a este número, mais uma vez eu usei aquela planilha que eu já acabei de informar para os irmãos. E como que eu sei quando se deu o evento de Babel? Existem dois versículos na Bíblia. Primeiro Gênesis, no capítulo 10 e versículo 25, e depois em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 19, que mencionam que Peleg, um dos descendentes ali de Sem, nasceu no ano em que as terras, ou que foram repartidas as terras. Os teólogos não chegam a um consenso de que se nesse ano de nascimento de Peleg foi justamente o evento de Babel. Alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. Eu estou partindo do princípio que foi no nascimento de Peleg que se deu, no ano do nascimento de Peleg que se deu o evento de Babel. E isso então significa que existe um intervalo de 326 anos entre o que aconteceu com Babel e a segunda chamada de Abrão, quando ele tinha 75 anos de idade. Vamos ler o que diz Gênesis, capítulo 10, versículo 25, na Nova Versão Internacional. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Como eu já disse, não há um consenso a respeito disso, mas esse texto, percebam que Peleg nasceu no ano em que a terra foi dividida. Em que momento a terra foi dividida? Nós entendemos que foi justamente por causa do episódio de Babel, que houve a confusão das línguas por parte do Todo-Poderoso, e o povo se dividiu e se espalhou pela terra. Então, no nosso entendimento, mais uma vez repito, não há um consenso entre todos os teólogos, mas no nosso entendimento foi neste período que se deu o evento na cidade de Babel. Continuando então, sob tópico 1, a confusão das línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sinear confunde a língua daquela civilização. Conforme mencionamos algumas vezes, essa confusão das línguas teve por objetivo interromper o projeto de construção da cidade e da torre. Continuando, desentendendo-se os filhos de Noé, reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalhando-se por toda a terra. A rebelião daqueles homens fora realmente grande. O desentender aqui, meus irmãos, tem o significado de um não conseguir compreender a língua do outro. Não é que eles começaram a ter um desentendimento, uma briga. O desentendimento aqui significa que eles passaram a não mais compreender o que um e outro estava falando. E esta, entre aspas, confusão de línguas obrigou ao povo a começar a se reunir em grupos de pessoas que falavam a mesma língua e, consequentemente, acabaram se afastando, se separando uns dos outros e passaram, então, a povoar toda a terra. É interessante notar, meus irmãos, que a maioria absoluta do povo acabou não indo muito longe, ficou por ali, naquela região ali da Mesopotâmia e tudo mais, mas hoje entendemos que, a partir dessa dispersão, desta confusão das línguas,
nós temos hoje toda a humanidade. Por exemplo, aqui na América do Sul, quando os portugueses chegaram, os espanhóis chegaram, já tinham habitantes aqui. E de onde vieram esses habitantes? Com certeza foram resultado dessa dispersão ali motivada na Torre de Babel. Continuando então, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decide espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Para mim, meus irmãos, não faz muito sentido essa colocação do comentarista, pois conforme nós vimos anteriormente, não havia ali nenhum perigo grave e eminente da humanidade ser destruída por algum juízo de Deus, não naquele momento. O salmista diz que nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. E com certeza ali naquele momento já estava irado contra o povo, mas não havia, pelo menos para aquele momento, nenhum decreto de destruição eminente para o povo. Então, mais uma vez, não consegui entender aqui o sentido dessa frase que o comentarista usou. Se os irmãos tiverem alguma ideia, por favor, deixem aqui nos comentários do vídeo. Continuando, subtópico 2, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Meus irmãos, mais uma vez, já comentamos, sobre a ausência de subsídios. Não sei também de onde o comentarista, vocês percebam que está batendo nessa mesma tecla de que, se não fosse isso, teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Quais seriam o destino? Seriam destruídos? Não consegui entender. Já por 3 vezes o comentarista cita a mesma linha de pensamento e eu não consegui entender de onde ele tirou essa base. Porque, como já mencionamos, Deus havia feito um pacto com Noé, com seus filhos e com os animais de que a terra não seria destruída mais por água. E não havia, pelo menos pelo que a Bíblia menciona, pelo que a Bíblia trata, não havia ali nenhuma outra situação de juízo de Deus sobre aquele povo. Apesar de que, como eu já disse, o povo não tinha melhorado em nada. Então, pela 3ª vez, não consegui compreender. Seguindo em frente, assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. A grande comissão, meus irmãos, é algo urgente para nós, os salvos que estamos aqui na dispensação da graça. Precisamos atender ao chamado do Salvador e testificar da salvação a tempo e fora de tempo, como Paulo diz na sua 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Seguindo em frente, subtópico 3, a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Aqui, meus irmãos, já mencionamos que entre Babel e Abrão, a segunda chamada de Abrão aos 75 anos, passaram-se 326 anos. Continuando, com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor 2 coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e, em seguida, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Evangelho de São Lucas, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 36, confirma que Sem, o filho primogênito de Noé, foi escolhido para estar na linha genealógica de Jesus Cristo. Conforme aqui o comentarista disse, Sem foi eleito por Deus para fazer parte da ascendência, da árvore genealógica da qual nosso Salvador viria. E graças a Deus que os planos de Deus não podem ser impedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, chegamos agora à conclusão. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou 2 ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra.
E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então nós temos aqui duas ordenanças: a povoação da terra e também a pregação do Evangelho, a grande comissão. Que possamos, irmãos, dar ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje. O livro de Apocalipse tem pelo menos 7 vezes a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É de suma importância, e por não dizer urgência, que nós encaremos com seriedade, meus irmãos, a grande comissão, a responsabilidade que a igreja tem de proclamar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguindo em frente, contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão. Evangelização e missões já. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos agradeço pela sua companhia até aqui, o final deste vídeo. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo seu suporte, pelos seus comentários, enfim, por tudo que os irmãos têm nos dado de apoio a esse humilde trabalho. O vídeo da semana passada ficou bastante longo, 1h26, se eu não me engano, e acabou assustando muitas pessoas. Mas, meus irmãos, eu gostaria que vocês nos ajudassem, nos dando sugestões de como podemos melhorar o nosso trabalho aqui. Nós sabemos que muitas pessoas não gostam de vídeo muito longo, e o nosso objetivo é ter um vídeo entre 1 hora, 1h10 no máximo. Mas existem situações, como aconteceu na semana passada, em que o assunto é muito extenso e por conta dos irmãos que têm dificuldade com a interpretação da lição, muitas vezes nós queremos detalhar, nós queremos trazer muitos detalhes para poder enriquecer a aula e o tempo vai consumindo. Por favor, meus irmãos, nos ajudem, dê as suas sugestões, escreve aqui nos comentários desse vídeo se os irmãos têm sugestões para que possamos melhorar, se 1 hora de vídeo está bom, se às vezes passar um pouquinho, enfim. Nos digam, por favor, meus irmãos, me digam o que os irmãos pensam a esse respeito. Se os irmãos preferem vídeos mais curtos, se a duração dos vídeos está boa, enfim. Nos digam, meus irmãos, o que os irmãos pensam a respeito deste canal, para que possamos tentar melhorá-lo cada vez mais, pois estamos aqui para servir a noiva de Cristo. Nos ajude com as vossas orações, nos dê o seu apoio. Lembre-se de nós quando falares com o Senhor nosso Deus. Muito obrigado mais uma vez por tudo quanto vocês têm feito por nós, pelas suas orações, pelo seu apoio. E, se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. Graça e paz, que Deus nos abençoe.